Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje nós vamos abordar um pouco sobre mecânica, dinâmica de corpos, Física Básica 1, e falaremos especificamente sobre a espiral logarítmica. Bem, então eu vou colocar a situação problema da seguinte forma. Digamos que você tem um objeto massivo, descrevendo uma trajetória do tipo circular, A gente sabe que o movimento circular, a priori, você tem aí a chamada, uma força resultante centrípeta, E nesse caso em questão, aqui em análise, além da força resultante centrípeta, haverá também uma força resultante tangencial, Essa força resultante tangencial é a força de arrasto, Nós iremos adotar que essa força de arrasto ela é proporcional à velocidade, ou seja, estaremos no regime de fluxo laminar, o chamado arrasto de Stokes, e com uma componente da força tangente ao movimento, esse movimento vai ser o chamado, inicialmente é um movimento circular acelerado, mas à medida que o tempo passa, a trajetória do corpo, em vez de se tornar em vez de descrever um círculo, ela vai descrever uma espiral, e essa espiral, essa curva, final, devido a uma componente da força de arrasto tangencial atuando nesse movimento, vai gerar uma espiral do tipo logarítmica. Então, vou mostrar esse resultado para vocês, tá? Então, você tem aqui inicialmente um corpo de massa m, nesse ponto, e ele está descrevendo uma trajetória do tipo circular. Esse corpo, em coordenadas cartesianas, a gente sabe que tem um eixo horizontal x e um eixo vertical y, na verdade, no plano do papel. E eu posso descrever esse sistema plenamente através das coordenadas polares. Eu vou utilizar isso, tá certo? Então, as coordenadas polares, a distância do centro até o ponto em análise é um vetor r, E esse ângulo, o ângulo polar a partir do eixo das abscissas, o eixo x aqui, que é esse eixo, é o ângulo θ. Uma pequena variação de comprimento desse círculo, eu chamo de dl, e relacionar esse dl com o raio dessa trajetória, eu posso utilizar para isso, o chamado elemento infinitesimal de ângulo, Então, r dθ é igual a dl, que é o elemento infinitesimal de comprimento ao longo tangente a esse ponto, E, obviamente, esse corpo de massa m, ele tem uma velocidade tangencial chamada vθ, apontando aqui nessa direção tangente em cada ponto dessa trajetória, Ele está descrevendo um movimento do tipo circular anti-horário, tá? Então, nós sabemos que o dl é r dθ, eu isolo r, então é dl sobre dθ, Eu faço o r é a derivada, do comprimento L em função do ângulo dθ, E aí nós sabemos o seguinte, Por outro lado, se você quer relacionar, se você quer determinar, por exemplo, a velocidade desse movimento, uma velocidade que a gente sabe que é a derivada da posição em função do tempo, Então eu vou derivar esse dl em função do tempo. Quando nós sabemos que dl em função do tempo, esse L ele não depende explicitamente do tempo, Ele depende explicitamente do ângulo. Então, você pode aplicar a regra da cadeia. Então, fica dl em função de θ, dθ, dt. dθ, dt é θ ponto, É a velocidade angular, é a velocidade de giro desse movimento, E dl dθ é o r, dl dθ, nós acabamos de ver pela definição, dl dθ é o próprio r. Então, dl dt é r vezes θ ponto, Então, dl dt é θ ponto r, que nós utilizamos aqui, e dl dt é o v. E que v é esse, pessoal? É a velocidade tangente, É a velocidade tangente à trajetória, a velocidade tangencial, dl dθ. Então, a velocidade tangencial ela é a variação infinitesimal, do elemento de comprimento dl, que também é tangente à trajetória, sobre o tempo, dt. Então, dl dt é a velocidade tangencial e isso é igual a θ ponto vezes r. Θ ponto eu chamo de ômega maiúsculo, a velocidade angular de giro desse corpo em torno aqui desse centro, tá?
Bem, então essa é a velocidade tangencial, né? A velocidade tangencial é ômega vezes r. Então, pelo diagrama de corpo livre, nós sabemos que, além da resultante centrípeta, nesse ponto aqui, né, tem uma resultante centrípeta, que eu não vou discutir aqui qual é a sua natureza, né? Haverá também, né, se esse corpo tem uma velocidade tangencial, nesse ponto aqui chamado vθ, né, e ele tem uma massa m, então eu vou assumir que nesse corpo de massa m vai agir sobre ele uma força tangencial, que é uma chamada força de arrasto proporcional à velocidade, ou chamado arrasto de Stokes, né? Um fluxo do tipo laminar. Então, assim, na direção tangente, obtemos que a força resultante, né? A única força que atua na direção tangente, e essa velocidade tangente ela é perpendicular à força centrípeta, ou seja, são forças independentes, né? Você pode aplicar o diagrama de corpo livre. A força resultante total é tangencial e a força resultante total no eixo radial. Então, a única força que atua no eixo tangencial é o Fθ, que é a força tangente. Isso aqui é igual a massa pela aceleração tangencial, tá? Isso aqui eu estou assumindo que o corpo tem massa constante. A gente sabe que a força tangencial eu vou assumir como sendo proporcional à velocidade tangencial, né? Esse K aqui é o coeficiente de arrasto, né? E aqui a aceleração tangencial ela é a derivada da velocidade tangencial sobre o tempo. Perfeito? E aí, continuando, né, você tem aqui a análise. E aí, novamente, a velocidade tangencial, né, nós vimos aqui que ela é uma função do θ, né? Função do ômega e do r. E o r é uma função de θ aqui, né? Então, a velocidade tangencial ela não depende explicitamente do tempo, mas sim do ângulo. Então, você pode aplicar aqui uma regra da cadeia, né, nesse ponto. Então, dv dt fica dv dθ, dθ dt. Tá? dθ dt é ômega. E você vai arrumando os termos. Aqui, você pode passar essa massa para o outro lado dividindo. Fica K sobre M, né? Aqui fica um ômega, você também pode passar para o outro lado dividindo, fica menos K M ômega. E dθ multiplicando aqui, né? Você vai ter uma equação diferencial para resolver, você vai aplicar o chamado método das variáveis separáveis. Então, dθ vai multiplicar todo esse termo, menos K dividido por M ômega. E do lado daqui você vai ter um vθ que você passa para o outro lado, fica dv dθ sobre vθ. E você vai integrar ambos os lados, né? Esse aqui é o chamado método de variáveis separáveis. Você isola para um lado, né, a variável velocidade tangencial e do outro o ângulo. E aí você integra isso, né, de uma velocidade inicial, né? Nesse ponto aqui que você está em análise, esse ponto inicialmente ele tem uma posição inicial, que eu vou chamar de R0, e uma velocidade tangencial inicial, que eu chamo de V0, perdão. Uma velocidade tangencial inicial e um ângulo inicial que eu vou chamar de zero, né? A partir daquele ponto que ele inicia o seu movimento, ele vai ter uma velocidade tangencial inicial e vai ter um ângulo inicial como sendo zero. Tá? Integra ambos os lados. Isso aqui a gente sabe que é uma integral direta, aqui uma primitiva direta, dá o log natural, né? Vθ sobre V0. E aqui dá uma integral bastante simples, esse termo todo não depende de θ, sai aqui da integral, fica o valor θ. Exponencia ambos os lados, então a exponencial do log é o próprio argumento e fica a exponencial desse termo, tá? Note que esse termo aqui, né, K, M, ômega, ele é adimensional, tá certo? K sobre... a gente sabe o seguinte, né, que aqui, né, esse termo aqui, o θ, não tem dimensão, né? Então, esse camarada aqui também não deve ter dimensão, né? K, M, ômega, a gente sabe que esse camarada não vai ter dimensão alguma, perfeito? Bem, e aí, né, esse K ele vem aqui do coeficiente de arrasto, né? Chamado coeficiente de arrasto. Então, exponenciamos os lados. E aí, esse camarada aqui você pode, quando a exponencial do log dá o próprio argumento, você isola Vθ. E o V0 que está no denominador passa para o outro lado multiplicando a exponencial desse todo esse termo. Então, esse Vθ aqui, a gente sabe que Vθ é ômega R. Vθ é ômega R. E V0, por esse raciocínio, a velocidade inicial tangencial, ele é um ômega R0. Tá? Então, você pode isolar aqui no V0, né,
um ômega 0R. Tá? Ou você pode deixar no jeito que está aqui, né? Então aqui esse camarada é ômega R, e isolo R, passa o ômega para o outro lado. Então V0 sobre ômega, V0 sobre ômega é o R0. Tem dimensão de posição, né? Distância até o centro, né? Do centro até o ponto. Então, se o corpo ele parte, né? Se ele parte aqui de um ângulo inicial zero, como a velocidade inicial V0, que é a velocidade tangencial V0, então a trajetória que esse corpo vai descrever, né, ao longo do tempo, né, quando uma força de arrasto proporcional à velocidade age sobre ele, vai ser uma trajetória que vai obedecer a essa equação. R é um R que depende de θ, Rθ, esse camarada tem dimensão de R0, exponencial de menos gama θ, né? Então, essa equação aqui, né, esse resultado dessa equação, nessa curva, é a chamada espiral logarítmica, né? Então, a gente sabe que quando esse camarada sair daqui, a trajetória que eu vou descrever vai ser uma espiral, e essa espiral tem uma forma. Essa forma, exatamente essa, é a chamada espiral logarítmica. Essa espiral logarítmica tem inúmeras aplicações, né? Em áreas, por exemplo, como na biologia, na matemática, né, na química e também na física, né? Então, estou mostrando aqui um exemplo para vocês da física, onde essa espiral logarítmica surge. Então, uma espiral muito bonita que tem inúmeras aplicações aí, né? Tem relação com a espiral dourada, né? O número de ouro, né? A série de Fibonacci. Então, tem inúmeras implicações esse tipo de análise, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!